Rafael, como equilibrar a rotina quando você tem um filho que tem problemas com o horário? Você está Agora, ali é o seguinte, tentando e tal, mas, sabe, tá empacando. podem ter vários pontos aí. Vamos dizer que o seu filho tem problema em acordar cedo. Pode ser que o problema dele em acordar cedo seja porque a família criou uma cultura de todo mundo dormir tarde. Lá em Então, não é casa. simplesmente você falar, acorde cedo. Você precisa criar um ambiente na sua casa onde começa a silenciar os barulhos, silenciar as telas. A partir de um determinado horário, você colocar um tipo de iluminação, que é a iluminação mais amarelada, para até diminuir os processamentos cerebrais. Pode ser uma dificuldade de horário, através da má gestão da própria biologia. Não tem como uma criança acordar disposta, animada, se os próprios pais ou os pais cooperam para que ela não tenha um ciclo de sono adequado. Agora, a maior parte das reclamações que eu vejo em relação a horários é o excesso de telas. É isso que eu vejo os pais reclamando. É Existe um uma... desafio, um grande vilão hoje. Agora, um dos pontos é por que às vezes as crianças ficam com excesso de telas? Porque o ambiente da própria casa não é enriquecido para que eles possam ter escolhas fora da tela. Então você entra na casa da pessoa, tem televisão no quarto das crianças, tem televisão na sala, tem televisão no quarto dos pais, tem televisão na cozinha, tem televisão na varanda, tem todos os canais de TV a cabo em todos os ambientes, tem tablets em todos os ambientes, tem internet em todos os ambientes. Então, muitas vezes, o problema dos nossos filhos não é colocarmos limite, mas blindarmos o ambiente contra aquilo que gera o excesso. Isso aconteceu, inclusive, comigo. Maravilha. Há uns 5 anos atrás, eu percebi que eu estava fazendo microgestão das minhas filhas o tempo inteiro. Olha, tá tempo demais na televisão. Aí elas ligavam a televisão na TV a cabo. Eu Sim. adorava a TV a cabo para assistir jogo de futebol americano, jogo de basquete, mas elas ligavam e ficavam esperando o horário do programa. Não, vai começar o programa daqui a 20 minutos. E durante aqueles 20 minutos, além delas ficarem com a TV ligada, elas ficavam transitando em canais. Depois que terminava o programa, elas transitavam em outros canais procurando, garimpando novidades. E aí eu percebi que no lugar de ter que falar, tá demais, para com isso, eu falei, vou cortar o estímulo, vou cortar aquilo que produz a distração. Eu tirei a TV a cabo da minha casa, eu também tive a consequência, tive que dar o exemplo, perdi aquilo que eu mais gostava, que eram os meus jogos, também me ajudou a ter mais foco em coisas importantes, e ao mesmo tempo eu pensei em enriquecer o ambiente da minha casa com outras opções, brinquedos educativos, livros. Comecei Sim. também a desenvolver mais na própria vida delas. Vamos descer para brincar, vamos descer para tomar banho de piscina, vamos visitar seus amigos, os pais que têm os seus amiguinhos. Então, eu fui enriquecendo o ambiente. Isso é tão interessante que no ano passado E era um sonho. muito, muito essencial para a família. Exatamente, era um sonho delas ter um cachorrinho. E eu e minha esposa relutávamos muito, porque não vai sobrar para a gente. E eu comecei a estudar sobre a importância de um pet numa família. A liberação da ocitocina, o hormônio, o Sim. neurotransmissor, a afetividade, do vínculo, a criação da responsabilidade. Até que eu falei para minha esposa, talvez vai ser uma boa experiência na vida das nossas filhas. A gente vai criar Vamos mais ficar. o enriquecimento no ambiente para que eles saiam desse excesso de telas. A gente já tinha reduzido bastante. Compramos um cachorrinho e foi uma das melhores coisas que a gente fez. Por quê? Porque agora elas têm que limpar a sujeira do cachorro, elas têm que dar o alimento, elas têm que divertir o cachorro, entreter com o cachorro. E eu comprei o cachorrinho do jeito que elas amavam, o cachorrinho Oh, do jeito que gente. elas sonhavam. Então, faz um ano que a gente tem o cachorrinho, que é a Mel, e isso também trouxe um ambiente que enriqueceu para que você saia das distrações. E um outro ponto, Ana, que eu fiz, eu Muito apliquei bom. para as minhas filhas, a lei de Parkinson. O que é a lei de Parkinson? Não é doença de Parkinson, é a lei de Parkinson. É outro estudioso. Parkinson, Importante para que as pessoas não confundam. Repete, por favor, Rafael. lei de Parkinson. Teve o Parkinson, que é a doença, é um outro descobridor, e tem o Parkinson, que é o descobridor, é o sobrenome do descobridor dessa teoria da produtividade. A lei de Parkinson diz que uma tarefa tende a se expandir pelo tempo disponível.
Então, Sim. se você começa, por exemplo, a fazer uma tarefa, por exemplo, arrumar a casa, e não coloca limite, aquilo vai se expandindo e você pode arrumar a casa durante 8 horas, se você quiser. Porque E aquilo se nunca vai estar expande. pronta. Pode até que esteja pronta, mas se você determinasse que não, vou fazer em 2 horas, você consegue arrumar num nível parecido, porque você criou um limitador. Então, a lei de Parkinson diz que uma tarefa vai se expandir ou vai se limitar pelo tempo que existe para ela. Eu Maravilha. vou arrumar uma gaveta. Se você não coloca o limitador, a gaveta, você pode acabar demorando 1 hora e meia para arrumar uma gaveta. Se você falar, não passo de 15 minutos nessa gaveta, você acelera o seu tempo, acelera o seu comportamento para que aquele tempo, para que aquela tarefa se adeque ao tempo. Uma mulher que vai sair para uma festa e ela gasta muito tempo para se arrumar, e ela tem o tempo livre, ela vai usar todo aquele tempo. Agora, se ela fala, eu tenho 1 hora, vai passar uma pessoa para me pegar, eu não tenho o que fazer, vai se adaptar àquele tempo e ela vai sair linda também. Então, a lei de Parkinson diz isso. O que, que isso tem a ver com crianças? Tudo a Sim. ver. Eu percebi que, em vez de ficar falando com minhas filhas, numa percepção subjetiva, você ficou tempo demais, desliga, chega, para, mais tarde vocês desligam. Eu falei o seguinte, eu vou dar gestão de tempo para elas, elas vão ter todos os dias, Para cada 1 hora à leitura. tarde e 1 hora à noite, para assistir televisão. Eu criei um limitador. Comprei um cronômetro pequeno no Mercado Livre e falei, olha, vocês têm 1 hora à tarde, vocês têm 1 hora à noite. E aí elas fazem a gestão dessa hora. Às vezes elas estão assistindo demais, falam, elas perguntam para mim, pode, papai? Eu falo, você manda nessas 2 horas. Se você quiser matar elas num dia, assistir um filme, já na tarde, você fica sem tempo para a noite. Aí elas me falam, não, peraí, deixa eu pausar, à noite eu assisto o resto. Porque elas querem... Que Então, eu bacana. dei para elas a gestão do tempo dentro de um limite, um Sim. limitador. Quando eu não tinha esse limitador, elas expandiam demais, eles ficavam mais de 1 hora, e é tão interessante que às vezes elas falam assim, papai, vou usar 20 minutos. Eu falo, pega o cronômetro e marca. E aí você depois tem 1 hora e 40. Né? Então, assim, dentro da realidade atual, você pode falar, nossa, mas 2 horas é muito. Dentro da realidade atual, do ambiente que a gente vive, Sim, que é bem 2 horas desafiador, inclusive. é um tempo que eu acho que a maioria das crianças fica muito além disso, entendeu? Eu acho que 1 hora durante à tarde está tudo bem, 1 hora à noite está tudo bem. Porque também você, de acordo com a propriedade, a própria cultura que existe hoje, você também não, a minha opinião, criar uma autocracia muito intensa e Sim. muito austera pela realidade da idade, você também perde a oportunidade de seus filhos de criarem uma mentalidade digital. E aí, uma das coisas que eu faço com as minhas filhas é o seguinte, que eu tenho trabalhado com elas, sejam produtoras e não consumidoras de conteúdo. A minha filha mais velha tem um canal no YouTube, ela faz as dancinhas, ela sabe fazer efeito. Sério? Ela fala, inclusive, sobre produtividade lá. Ela tem 3 vídeos de produtividade, que é a Mariana Prudente, youtuber. Então, eu deixo Mariana elas Prudente, youtuber. Mariana Prudente, youtuber. Eu deixo elas botem interagirem com a aí. tecnologia, porque uma realidade hoje também tem um pouco das telas. Tá tudo bem, desde que elas estejam estudando, fazendo tarefas, se divertindo lá embaixo. Então, eu aplico a lei de Parkinson, coloco limitadores de tempo para essas crianças. Se você, como pai, achar que não, 2 horas está muito, coloque 1 hora e meia. Achou que está muito, coloque 1 hora. Mas deixe elas fazerem a gestão do tempo, tendo uma percepção de controle, porque aí elas vão desenvolvendo também autonomia intelectual, autonomia decisória. Elas mesmas vão fazendo a gestão disso. Elas falam, a partir Isso de é meia muito hora da importante. noite, eu vou assistir o meu programa favorito, 2 seriados em sequência do JP e da Ana Paula A Maria JP. Clara, é alguma coisa Claro, assim, JP. gente. Eu vou assistir o meu seriado do Netflix, que eu gosto, 2 programas de sequência. Falo, tudo bem, faça gestão. Então, são maneiras de você aplicar gestão do tempo à própria criação dos seus filhos.